Então, saudações a todos. Hoje é dia... Até me esqueci o dia. Hoje é dia 13 de setembro de 2021. Estamos iniciando mais uma maravilhosa aula, né? Com essa turminha. E aqui me desligou até o fone de ouvido, pode, camarada. Estamos iniciando mais uma aulinha com essa turma. Estamos chegando quase no meio da disciplina. Cuidado. Estamos na aula 4 e 5, eu acho que é. Tenho quase por mente. Então, fiquem atentos a essa situação, tá bom? Se começar a travar e eu der alguma coisa, eu vou deixar até a minha câmera fechada aqui para não dar problema, tá? Mas se der algum problema, vocês gritam, professor, parou tudo, professor, acabou tudo, tá? Mas bem tranquilo. Hoje, nossa aula vai se dividir em duas partes, a parte 1 e a parte 2. Nossa, que interessante, mas enfim. Eu vou só fechar aqui, tá? E a gente vai dando sequência aqui, tá bom? Então, é porque o cara, olha, eu conheço essa minha internet aqui e a situação como é. Né? O cara bobeia, ela já começa. Tururururururu. Acho que já compartilhou. Compartilhou. Agora já compartilhou. Ai. Deixa eu te pedir uma coisa, ô Tainá, eu não lembro se a aula passada a gente fez o exercício do laticínio. Me ajuda aí. Eu não lembro se o Ebenezer tinha feito. Eu acho que a gente não fez nenhum exercício. Tá. Beleza. Eu Eu sei que ele tinha acho, né? terminado. Tá. Então, assim, ó. Semana passada a gente estava vendo algumas coisas de equação. Meu, que loucura! De equação, tá bom? Equação, o que ele tinha? Tipo, vocês, em tese, vocês precisam igualar duas coisas. O lado direito com o lado esquerdo. Tá? Por exemplo, se eu tiver de um lado a Gabriela, nem sei se tem Gabriela aí. Do outro lado, tem que ter o quê? Para balancear esse. Deixa eu até conferir se tem Gabriela aí, é capaz da guria depois me processar. Vou dizer a Maria Felizbina. Maria Felizbina, acredito que não tem. Se eu tiver de um lado a Maria Felizbina, para mim equivaler na igualdade do outro lado, eu tenho que ter quanto? 10 galinhas. Isso aí. Não, mentira, tá? Mas só para vocês terem em mente. Tá? A ideia é vocês terem uma quantidade de um lado ser igual a do outro lado, de peso, de alguma coisa de gênero, entende? De líquido ou algo do gênero, tá bom? Só para vocês ficarem atentos nisso aí. Mas, enfim, vocês estão vendo aí o exercício, né, que eu estou compartilhando aí com vocês, né? E ele vai falar sobre o quê? Ele vai falar sobre um laticínio possui 2 reservatórios de leite, e cada reservatório é abastecido por quanto? Por uma torneira acoplada no tanque resfriado. O volume em litros desse reservatório depende da quantidade inicial de leite no reservatório e do tempo T em horas em que as duas torneiras ficam abertas, tá? No início de toda a questão, pessoal, tem tipo assim, as falas baboseiras, que é pro cara se perder, sabe? Quando tu tá cansado, tu começa até a ler por cima, começa a ler assim, tá? Mas, em tese, ele vai falar que essa torneira ali, ela tem duas vazões iguais. Para tempo zero, e ele quer descobrir o quê? Qual que é o outro tempo que ele vai ser igual? Tá bom? Então, qual que é o outro tempo que isso aí vai ser igual? Meu Deus, aí fica louco, né? Tá bom? Como que eu resolvo isso? Eu vou compartilhar aqui. Se não der, vocês vão me falando aí, tá? Ok? Eu acredito que agora deva estar compartilhando uma outra tela aí, né? Eu não sei como foca, mas... É aqui. Aqui. Ok? Mas, enfim, o que vocês vão ter que escrever? As equações eram aquelas lá, tá? 250t, tá? 250t ao cubo menos 10t ao quadrado mais 3.000. E eu vou ter que fazer o quê? Equivaler as duas equações, a equação 1 com a questão 2, tá?
para não dar problema, tá bom? Então, eu vou fazer assim, 250, né? T3 menos 100T mais 3.000, tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu tenho que igualar com aquela outra do outro lado, que era quanto? Tá? Eu só vou escrever aqui do lado porque não cabe, né? A minha letra parece de dinossauro. 150t ao quadrado, t ao cubo no caso, né? Professor, de onde é que tu tirou esses dados? Isso aqui é tudo do problema, tá? T ao cubo mais 69t, tá bom? E mais 3.000, tá bom? Vocês devem lembrar que sempre tem que fazer o quê? Quando vocês vão jogar um lado e para o outro, vocês vão ter que jogar tudo esse número para um lado só, tá bom? Para igualar a zero, tá? A gente tem que igualar a zero. Então, quando eu vou escrever a nova continha, tá? Eu tenho que fazer o quê? Esse valor de cima menos esse de baixo, esse daqui menos esse, e esse aqui menos esse outro aqui, tá bom? E eu vou encontrar os valores. Por exemplo, 250 menos 150, eu vou sobrar 100. Isso. 100t ao quadrado, tá bom? No outro, menos 100 menos 69, menos 169. Menos 169. Menos 169t. E aqui vai dar zero, ok? Tese, pessoal. Eu tenho que escrever minha conta a partir desse novo cálculo aqui, ó. 100t ao quadrado menos... Opa, ao cubo. Meu Deus. Menos 100t ao cubo menos 169t. Tá bom? Professor, como que tu fez isso? Eu igualei uma questão a outra, tá? Só isso. Professor, e agora acabou? Não. Tá? O que a gente precisa fazer? Tá? Querem tirar um print aí que a gente vai continuar. Tirei um print. Tirei print. Tirar o print. Sim. Foi? Tá. Tirar o print, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever essa equação de novo aí. A 100 tem um pouco aí, ó. Então, eu vou ficar com 100t ao cubo menos 169. Ok? 169t. Tudo bem? Aí, o que eu vou fazer agora? Né? Eu vou igualar os dois, eu vou juntar esses termos. Como que é juntar, professor? Vocês estão vendo que os dois lugares têm t? Então, eu vou juntar. Tá? E lembra que eu falei assim, ó, se alguma coisa é elevada ao cubo, quer dizer que tem quantas raízes? 3. Se alguma coisa é elevada ao quadrado, quer dizer que tem quantas raízes? 2. E assim por diante. Tá? E eu vou resolver aí. Então, eu vou encontrar com t, e eu vou dizer, né, que é t vai ser igual a 100, né? 100t ao quadrado, porque t vezes t ao quadrado vai me dar t ao cubo, menos 169. Agora, eu tenho que tirar a raiz desses dois valores aqui. Raiz do 100 e raiz do 169. Tá bom? Tirando a raiz disso aqui, o que eu vou ficar? Eu vou ficar com 10. E desse outro lado, eu vou passar esse 169 para o sinal de lado igual. Deixa eu colocar aqui que aqui era igual a zero, né? Senão o pessoal vai dizer, meu Deus, onde é que veio isso aí? Vou ficar com 13. Cálculo final. Cálculo final. Esses 10t. Eu vou passar esse 10t dividindo aqui embaixo 13. Tá bom? Como que eu vou ficar? 13 dividido por 10. Isso aí. 13 dividido por 10. 13 dividido por 10 dá igual a quanto? Vamos lá. 13 dividido por 10. 13 dividido por 10 é igual a 1,3. Tá? 1,3. Tá bom? Tranquilo? Mais ou menos? Professor, muito rápido, não entendi nada. Tá? O que eu quero dizer para vocês? Quando vocês têm essas equações grandonas, sempre tentem moldar ou, tipo, reencontrar uma raiz
ou tirar a raiz, ou fazer, ou igualar a zero, ou algo do gênero. Que aí fica fácil. Ok? Sim, não, nada a ver, professor, tô louco, tô fora. Sabrina, pegou mais ou menos a ideia? Um pouco, professor. Eu acho que eu peguei só um pouco da ideia. Eu pego mais meus contatinhos do que essa ideia tua aí, professor. É isso aí, Sabrina. Acontece. Como dizia meu colega, simplesmente acontece. Tá bom? Mas, enfim, eu vou para algumas mais facinhos aqui. Deixa eu ver. Aqui tinha a nossa resolução. Deixa eu só parar aqui de compartilhar. E daí vocês voltam e vê a outra tela. Será que ele não compartilha? Será que ele perdeu essa aqui? É. Nesse outro exercício, deixa eu só ver. Ah, isso aqui é um exercício interessante, hein? Ó, vamos lá. O salto triplo, deixa eu só carregar aqui, que é agora um do salto triplo. É uma modalidade de atletismo, é uma modalidade do atletismo em que o atleta dá um salto em um só pé, né? Uma parada e um salto nessa ordem, sendo que o salto com impulso em um só pé será feito de modo que o atleta caia da primeira sobre o mesmo pé. E, em tese, esse negócio que eu falei de cima aí é só para tu se perder, tá bom? É só aquele blá blá blá, tá? Foquem para baixo, tá? Olha só, um atleta da modalidade salto triplo, depois de estudar seus movimentos, percebeu que no segundo para o primeiro salto, no segundo para o primeiro, o alcance diminuía 1,2. Então vamos dizer assim, vamos dizer que a Sabrina começou a fazer salto triplo. Então o primeiro passo ela dá de 3 metros. O segundo ela vai diminuir quanto? Menos 1,2. Tá? Então, o segundo salto ela já vai dar de 1,8, se ela dava de 3 metros. Entende? O terceiro para o segundo já diminuía quanto? 1,50. Então, quer dizer que quase o primeiro salto, o terceiro salto, ela fazia de 0,30 centímetros. Tá? Aí, o que eles querem saber? Querendo atingir a meta de 17,4 metros nessa prova, segundo salto, o alcance diminuiu 1,5. Aí, nessa prova, considere os estudos. Qual será a distância alcançada no primeiro salto? Ele precisa estar em que valor? Né? Por exemplo, assim, para ir reduzindo, e baixando, e baixando, e baixando. Como que eu vou fazer isso? Maria Santa, né? Aí o cara já começa a ligar para tudo os santos, tudo os padres, não sei mais o que tem que fazer, e assim por diante. Tá? Vocês vão começar a ver a outra tela, e eu quero mostrar para vocês assim, ó. Tá? Vamos lá. Uma coisa importante, né? O que vocês precisam saber, né? Ali no exercício ele falou que o quê? Que o primeiro salto era fazer, ele era de quanto? Ela pulava de 5. Então o primeiro salto ele começava aqui, né? Então tem o primeiro salto, o segundo salto, o terceiro salto, 1, 2, 3, isso aí. Pam, pam, e pulava até aqui. Aqui até aqui, ele pulava quanto? Ela pulava o valor de 5. Daqui até aqui, ela pulava quanto? 5 menos 1,2. Meu Deus, sai 2. Menos 1,2. E o outro tinha que ser quanto? 5 menos 1,2 menos 1,5. Né? Que era tipo, que ia descendo a menos, né? Então, o último tinha que ser quanto? 5 menos 2,7. Por que 2,7, professor? Porque 1,2 menos 1,5 vai dar 2,7. Tá bom? Olha só. Então a gente sai. Esse aqui é o ponto zero, né? Ponto zero pulou 5 metros, na segunda vez pulou 5 menos 1,2, depois 5 menos 1,3. Tá bom? Como que eu vou fazer isso? Eu vou somar todos esses saltos aí. Tá? Então eu vou fazer o quê? Vou somar todos esses valores que está aqui, pessoal. Então eu vou somar quanto? 5 mais tudo isso aqui, tá? Mais
menos, né, a segunda parte, mais isso aqui, né? E vou igualar quanto? Vocês lembram quanto que ela queria chegar? Ela queria chegar a quanto? A 17, lembrem lá, 17,4, tá? Então, 17,4, tá bom? Meu Deus, que garanto. Foi, tá? Então, ela chegou a 17,4, tá bom? Aí, como que faz? Agora, o que eu vou fazer? Trazer João para um lado, Pedro para o outro, né? E vou somar. Quantos saltos que ela deu? Quantos saltos que ela deu? Ela deu... Ah, não, mentira. Ela dá o salto 1, salto 2 e salto 3, não é que é 5. Eu estou viajando aqui. Eu tinha feito nos meus rascunhos, mas não é. Ela deu um salto, ela deu o segundo salto e o terceiro salto. Não entenda aquele 5 como 5, aquele símbolo aí de 5. Entendo por salto, tá? Senão nós já vamos ficar loucos aí. Tá? Então, quantos saltos ela deu? Ela deu 3 saltos. 3 saltos vai ser igual a quanto? 3 saltos vão ser igual a 17,4 menos quanto? Menos 3,9. Por que 3,9, professor? Porque se eu pegar esse valor aqui, ó, menos 1,2 menos 2,7 vai me dar esse valor aí, tá bom? Menos 3,5. 3,9 no caso. Isso, 3,9. Tá bom? Ok? E qual que é o último passo que eu faço? Agora eu vou fazer o quê? É mais no caso, porque ele estava de lá menos. Tá? Vou somar tudo isso aí. Quanto que vai ficar? Vou ficar com 21, 17 mais 0,4 mais 3,9, vou ficar com 21. Deixa eu fazer mais para cá. Vou ficar com 21,3 dividido por quanto? Por 3 salto, tá? 35, é 3S, é 3 salto, 3 salto. Esse é S de salto, tá? S de salto, tá? Tá, beleza, Sabrina, tá? Então, 21,3 dividido por 3 salto. E daí eu vou saber, digamos, uma média do salto que ela tem que fazer. Então, ela vai ter que fazer uma média de salto de 7,1, tá? Eu tinha falado para vocês aqui antes que aqui era 5 metros, mas não é 5 metros, era salto. Então, ela fez o primeiro salto, depois fez o segundo salto, depois fez o terceiro salto. Tá? Senão vão se perder tudo aí, vão ficar tudo louco. Tá bom? Entendido? Mais ou menos? Não, professor. Então, ali é S, o primeiro salto, mais S menos 1,2 do segundo salto, mais S menos 2,7 do terceiro salto. Né? E assim ainda se ela ia pulando. Ia pulando e ia ficando doida. Né? Tá bom? Entendido? Sei, não, professor, tô louco. Professor, não sei, eu acho que você está me mentindo. Tá? Ideia. Sempre quando vocês querem encontrar uma coisa, o que ele vai dizer? O objeto final de vocês é onde vocês precisam encontrar. Que é, por exemplo, o valor. Tipo, se ele quer chegar a 17,8, é isso aí que vocês vão ter que igualar. Tá bom? Então, é mais ou menos essa história aí. Tá? Não se percam aí nessas funções aí. Tá bom? Deixa eu ver mais uma interessante. Tá bom. Essa aqui é interessante do edifício. Né? Tem uma interessante aqui do edifício. Quero colar com vocês para nós ir construindo ela. Tá? Mas, enfim, deixa eu só parar de compartilhar essa aqui. Tirar o print, já tirei, professor, não tirei. Professor, não estou gostando desse print. Tá bom? Deixa eu só mudar para o lado de cá. Aqui eu estou tentando aqui abrir o navegador, mas já está. Um segundinho. Não, hoje tem uma questão bem estrutural para a gente pensar. Agora tem uma questão que é assim, ó. Essa daqui, pessoal, que vocês têm que acertar. Essa aqui dá para resolver de duas maneiras. Ou vocês fazendo o caminho da ida e da volta, e que é ida e volta. Vocês, tipo assim, fazem uma conta, tipo, fazem o inverso da conta, por exemplo. Em vez de fazendo os menos, vão fazendo os mais, tá? Essa é uma ideia. Ou então vocês vão fazendo outra maneira. Tá bom? Então, mas é bem tranquilo. Não precisa ser.
Descer os cachorros, que é bem de boa. Descer os cachorros. Deixa eu continuar aqui. Aí. Deixa eu ver se dá para mim já colar. Não, ver se ele vai colar. Não. Deixa eu dar um full screen. Vamos ver. Oi. Caramba. Carambere, tudo. Orca, Madonna. Agora foi de matar os cachorros. Vamos lá. Vamos aqui. Vamos cortar isso aqui. E esse aqui é um exercício interessante. É um exercício para o cara se acabar nele. Se tu pensa em se acabar na cachaça um dia, Sabrina, não. Se acaba nesse exercício. É bem mais fácil. Mas, enfim. O que eu vou querer falar para vocês aqui, ó. Tá? Eu tenho um exercíciozinho aqui. Vamos começar lendo ele aí. Um edifício tem a numeração dos andares iniciando no térreo. Normal, né? Tipo, térreo, primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Né? E continuando com o primeiro, segundo, terceiro e assim vai indo. Então, já vi. Até o último andar. Uma criança fez o quê? Uma criança entrou no elevador e, tocando no painel, seguiu uma sequência de andares. Importante, gente, ele não disse o andar que a pessoa entrou, ele disse que entrou em qualquer andar, não foi no térreo, não foi no primeiro. Tá bom? Então ela entrou assim e disse, agora vou passear de elevador. E meter o pé. Tá? Então vamos lá, como é que foi agora aí? A partir de onde ela entrou, a criança fez o quê? Ele subiu 7 andares. Então aqui, ó, subiu 7 andares. Deixa eu só voltar aqui. Tá na cor vermelha. Subiu 7 andares. Mais o quê? Desceu 10. Depois, desceu mais 13. Tá? Depois, subiu 9. Depois, desceu 4. Tá? E parou no 5º andar. Então, o último andar que a gente sabe é fazer o quê? Que ela foi para o 5º andar. Pergunta, professor, se eu fizer a conta inversa, eu vou chegar. Muito bem. Tá? Considere que no trajeto seguido pela criança, o elevador parou uma vez só no último andar. De acordo com as informações dadas, ela quer saber qual foi o último andar que a criança foi. Tá? Como que eu vou começar a resolver essa questão, Sabrina? Lembra que eu falei que tudo que a gente é o produto final, a gente iguala. Então, vamos lá. A criança entrou em qual andar? No andar, a gente não sabe. Tudo que a gente não sabe, a gente vai chamar... Deixa eu ver se assim vai dar para nós fazer. Tudo que a gente não sabe, a gente vai chamar de quê? De amor. Isso aí. Não. Tudo que a gente não sabe, a gente chama de X. Tá? Então, vamos lá. X. Então, ela fez o quê? Ela estava no andar X e subiu quanto? 7. X mais 7. Muito bem. Tá bom? Depois disso, ali ela falou que fez o quê? Desceu 10. Então, menos 10. Muito bem. Tá? Menos 10. Tá? Então, olha só. Menos 10. Depois, o que ela fez? Desceu mais 13. Então, vou fazer o quê? Menos 13. Menos 13. Tudo bem? Sim, professor. Deixa eu só pegar um negócio para me botar embaixo aqui. Porque já começou a cafungar, mano. Já começou a dar bug no sistema. Não começa a sua dor aqui, é emoção, gente. Tá? Menos 13. Depois disso, subiu 9. Se subiu 9, mais 9. Depois, vamos lá, desceu 4. Se desceu 4, menos 4. Ok? Então, não é descer de 4, é descer 4. Cuidado. Cuidado para quem tem essas mentes pervertidas. Tá bom? E por fim, o que ela fez? Ela parou no 5º. Se ela parou no 5º, agora que vem o negócio, Sabrina. Tá, Maria? Dona Maria Schmidt, eu paro no 5. Eu faço igual a 5. Aí agora eu vou dizer, poxa, professor, isso aí é uma mão com feijão e macarrão. Isso aí. Por quê? Tudo que está desse lado de cá aqui, pessoal, eu vou jogar para lá. Tá? Todos esses valores aqui.
com o sinal trocado, tá? Vou jogar para o lado de lá. Vou jogar para o lado de lá da igualdade. Porque lembra, é letra para um lado, número para o outro. Eu lá embaixo eu vou ficar com o que continha, tá? X é igual a 16. Por quê, professor? Porque eu vou jogar todos esses valores para lá, tá bom? Só para mim saber. Mas o que é esse 16 aí, professor? Opa, é a resposta que eu encontrei aqui. Não, minhas queridas. Nós encontramos agora o andar que esse nenenzinho do capiroto entrou. Ele entrou no 16º andar, tá bom? Então a gente vai vendo agora qual que foram os andares que ele andou. E a gente vai vendo o que ele fez. Tudo bem? Mais ou menos, professor. Eu acho que não. Tá? Só para a gente analisar aí. Então, deixa eu só apagar aqui. Então, vamos lá. Ele saiu de qual andar, então, mesmo, Sabrina? Ele saiu do andar 16. Maria Santa. Mas se eu coloco um pano pior, então eu vou tirar o pano. 16. Do andar 16 para o próximo, ela andou quanto que ele falou? 7. Então, 16 mais 7 vai me dar quanto? Antes da pandemia era o 23. Isso aí. Do 23 ela fez o quê? Desceu 10. Se ela desceu 10, ela foi para o 13. Muito bem. Agora, do 13 ela fez o quê? Olhem lá em cima o que a gente fez em preto. Do 13 ela desceu 13. Então, do 13 ela desceu 13. Então, ela parou no térreo. Tá? E do térreo? Do térreo ela fez o quê? Do térreo ela subiu 9. Ela subiu 9, ela foi para o 9º andar. Tá? Deixa eu só fazer aqui. Subiu 9. Senão vão se perder tudo. E por fim, do 9, ela fez o quê? Ela desceu 4 e parou no 5º andar, que foi o que a gente viu aqui em preto. Tá bom? Mas pergunta, olha só, Maria. Qual que é o andar maior de todos aqui? O andar maior de todos aqui é o 23. Resposta C de Canadá. País que vamos passear. Isso aí, maravilha. Entendi tudo, professor. Não me faltam dúvidas, não tenho mais dúvida e vou 10 no Enem. Tá bom? Entendido? Viram que nessa aqui a gente só tinha um X e umas continhas para a gente fazer ida e volta. Né? Que doido. Esse 16 foi o primeiro, ó. 16 foi o que a gente fez a conta aí, ó, Sabrina, ó. X menos 10 menos 13. Porque olha só, deixa eu só fazer essa continha aqui, ó. Vocês sabem que quando eu vou resolver a equação, tá? Só vamos ver aqui, ó. Quando eu resolvo a equação, de um lado da igualdade eu tenho que ter deixa eu escrever aqui. A letra, a letra de um lado igual a número do outro, tá bom? Então, assim, ó, se de um lado eu tenho a letra, do outro lado tem que ter número, tá? Tu concorda comigo que, olha só, ó, quando a gente olha aqui para cima, nessa conta que nós estávamos fazendo em preto, quem que estava correto? Só o X. Esse mais 7, esse mais 10, esse mais 13, menos 9, menos 4, eles vão ter que passar tudo para o lado de cada igual. Como assim, professor? Eu vou ter que escrever assim, ó. X é igual... Aí eu vou escrever tudo aqueles lá com o sinal contrário. Menos 7, mais 10, tá? É como assim, ó, se eu pulo a cerca, eu mudo de sinal. Para quem pulou já a cerca, eu acho que deve ser que ficou roupa e não trocou de sinal, né? Não sei vocês aí, né? Mas vamos lá. Tá? Fica mais 10, mais 13 e assim por diante. Mais 13, mais 9, menos 9. Menos 9 e o outro fica mais 4. E, professor, o último continua igual. Mais 4. Mais 4. E, por fim, o mais 5. Por que o último não trocou, professor? Porque ele não pulou a cerca. Tudo que pula a cerca muda de sinal. Tá bom? Se eu somar tudo isso aqui, Sabrina, eu vou ficar com 16. Com quase a idade do professor. Meu, que alegria, gente. Quase 16. Tá? Entendido? Show? Tranquilo? Tá? Então, assim, ó, por isso que a gente achou que 16... Aí 16 é o quê, professor? 16 é o andar que ele parou. Tá? 16 é o andar que ele... O primeiro andar dele. Então, a gente sabe que o moleque entrou no andar 16. Bendito moleque, né?
Enfim, olha só. Entendido mais ou menos? Tainá, me diga aí como é que nós estamos de horário, se eu estou atrasado, estou adiantado, ou se passo para vocês, me fala aí. Olha, Big, agora é 8 horas. Eu não sei o que tu acha. Se fazer um intervalo agora e depois começamos? Eu acho que sim. Escuta, olha só, aí, moçada, como vocês têm duas aulas agora, né? É duas de mate hoje. Hoje é para se acabar em matemática. Vocês fazem, pode ser 5 minutinhos, né? Não sei como vocês fazem nas outras disciplinas, para a gente não cansar bastante. Mas vão lá, 5 minutos, eu tomo um Gatorade, tomo uma. O Coca não pode, tomem água e depois voltem aí, que daí o pessoal vai começar com o assunto novo. Mas, enfim, em equação, né, a ideia é isso aí, moçada. Né? Eu vou pegar e fazer isso aí. Eu pego e encontro esse valor. Né? Escutem, gravei hoje de tarde uma explicação de como resolve as coisinhas, como é que é o nome? O, como é que se resolve as frações, né? Daí eu vou mandar para a Vitória e ela vai postar lá. Ficou um vídeo bem interessante, tá? E daí, esse aqui a gente vai fazer também mais ainda, então fiquem tranquilos, né? Não fiquem com medo, que não vai dar para fazer. Tá bom? Vamos lá e vamos fazer um intervalo de 2 minutos só para esticar assim os braços e fazer. Eu tô cheio dessa aula. Tá bom? Vamos lá, rapidão. Eu tô com a camisa hoje do Boca Juniors aqui, patrocinado pelo Boca Juniors. Não é um evento patrocinado pelo Boca Juniors. Tem outras coisas que a gente precisa para ser patrocínio assim. Olha só. Enfim. Mas vamos lá. Enquanto isso, o pessoal já vai se arrumando aí, se quer fazer, né? Se a gente acha que vai acabar até meio cedo, não sei como é que vamos acabar hoje ali pelas 9, não sei como é que é. A Tainá organizou a segunda parte aí para nós fazer. É bem interessante. Um calor hoje à tarde. Um calor infernal, gente. Maria Santa. Um negócio suave, assim, meu Deus do céu. Eu dizia, Jesus Maria, preciso de escuro, preciso de uma coisa que tenha vento. Vento. Olha, nunca mais reclamo do frio. Não, mentira. Eu prefiro até calor melhor do que o frio. Olha o cara andar parecendo um pinguim com aquelas blusas que parece um dinossauro. Também não dá muito certo. Mas, enfim. Mas imagina, o bom é que ele estuda de manhã, né? Pelo menos não tem muito essa função aí. Mas quem estuda de tarde, numa escola, que o sol parece que ele veio do canto da sala, aí a situação é um pouco mais complicada. Mas, enfim. Não acho que estava calor, dona Maria? Hein? Diga-me tudo, dona Sabrina. Tava um calor infernal. Meu Deus. Enfim. Mas tava maravilhoso. Duvidar, ela tava no ar-condicionado. Duvido se não. Ela vai me dizer, professor, aqui tava maravilhoso. Tava na sala com 16 graus. Olha só. Enfim. Olha, Maria, Deus. Mas, enfim. Vamos se organizando. Eu vi que o pessoal. Eu estava assistindo uns. Eu sempre é bom que assim, quando a gente monta as questões para Enem, né? A gente vai assistindo uns canais no YouTube para ver como é que o professor resolve e tudo mais, né? Eu estava vendo as coisas do Descomplica que eles fazendo assim, que agora eles estão fazendo um intensivão, 2 meses, não lembro quantas aulas, né? Enfim, 50 aulas por um preço de 300 pila, 400 pila. Eu entrei embaixo e comentei a nossa cursinha de graça. Tu acredita que removeram meu comentário? Gente, deixei até o link. Tudo um bando de salafrária. Pois é, eu entrei dentro do canal dos caras e comentei. Eu disse, olha, o nosso é de graça. E ainda tem mais de um prof. E eles não ficam ainda com a camiseta da logo só fazendo propagandinha. Olha só, Joana, esses caras não são mais do respeito. Né? A aula no IF voltou essa semana, que maravilha. Hoje era o primeiro dia. Eu nem lembro. Hoje eu não tinha aula. Tenho aula amanhã. Eu acho que é bem interessante. A situação começando a voltar ao normal. Tranquilo. Enfim.
Se bem que não está tão normal ainda, assim, né? Tem algumas situações equívocas ainda, mas, enfim. Vamos ver, será que o pessoal já voltou aí de tomar água? Tu acha aí? Oh, que daí já dá para nós dar uma luta aí. O que tu acha? Quer começar a treinar? Ou esperamos para ser às 8h15, ou quer esperar mais? O que tu acha? Acho que Já começamos, dizia Big, minha que a mãe gente para tem limpar o quarto. bastante conteúdo. Sim, Eu sim, já vou pode mandar começar bala aí. a Eu fecho apresentar minha aqui. câmera aí e eu me calo agora. Sim. Pode mandar ver. Sim, só um pouquinho que eu já vou apresentar aqui. Opa, fui em Já compartilhar. está mostrando aqui, está aparecendo já, Tânia. Isso. Tá bom. Então, como o Big estava comentando antes, a gente vai trabalhar um pouco dos tópicos de funções hoje. Então, sobre as funções. O que é uma função? Uma função, ela é uma regra que ela relaciona elementos de dois conjuntos. Então, aqui a gente tem um esquema que representa isso. Então, a gente tem o nosso conjunto A e a gente relaciona, então, elementos do conjunto A no conjunto B. Então, o nosso conjunto A, ele é chamado de domínio. Só um pouquinho que eu vou colocar aqui o contador a laser. O nosso conjunto A, ele é chamado de domínio. E o conjunto B é chamado de contradomínio. E os elementos que se interrelacionam entre eles, né, que essa parte que está aqui de vermelho, é chamada de imagem. A gente não vai se concentrar muito nisso, porque esse é um tópico que não cai muito no Enem, então não é muito importante para a gente nesse momento. Então, uma função, ela também é definida por uma lei de formação. Então, a gente tem a função afim, que ela é definida por uma lei de formação. A gente tem a função quadrática, né, que é a nossa função que tem que ser elevada ao quadrado. A gente tem também a função exponencial, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é quando a nossa variável, né, que nosso x está no expoente. Então, para cada valor de x, a gente diz que y está em função de x. Então, quando a gente quer falar isso, a gente diz que o elemento que está dentro do y, ele está em função de x, que é o nosso elemento que está dentro do conjunto A. E quando a gente fala de uma função, a gente normalmente utiliza a notação f de x ou então y de x. Algumas vezes, dependendo do exercício, a gente vai ter outra notação. Então, por exemplo, a gente vai ver daqui a pouquinho, quando a gente for estudar o lucro, que vai ter uma notação que vai ser L de x, né? Então, representa o lucro. Então, tipos de função. A gente tem vários tipos de função. A gente tem a função afim, que também é conhecida como função de primeiro grau, a função quadrática, que é a função de segundo grau, as funções exponenciais, as funções logarítmicas e também as funções trigonométricas. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar esses três primeiros tópicos, então, que é a função afim, a quadrática e a exponencial, que são as mais cobradas no Enem, principalmente a função afim, né? A função afim geralmente tem mais questões no Enem. Seguida dela, a gente tem a função quadrática e depois a função exponencial, que tem poucas questões. Então, onde que a gente pode encontrar as funções no nosso cotidiano? Então, o caso das funções no nosso cotidiano é a gasolina, né? Então, aqui a gente tem uma notícia no site da Rádio Aliança. Essa notícia é de 17 de agosto de 2021, uma notícia recente, né? E que fala assim, então, o segundo novo balanço da ANP de Concórdia Concórdia tem gasolina mais cara de Santa Catarina. O município registra preço médio do combustível de R$ 5,89. Então, como que a gente pode representar as funções no nosso cotidiano? Como a gente viu antes, as funções elas são relações entre dois conjuntos, né? Então, a gente pode representar a função no nosso cotidiano relacionando o preço que a gente vai pagar por uma quantidade de litro de gasolina, né? Então, por exemplo, aqui, a gente tem uma função, que é o nosso P, que representa o preço, e o preço que a gente vai pagar pela gasolina
o que vai ser? Vai ser o valor do litro de gasolina vezes a quantidade de litros, né? Então, a gente pode escrever aqui isso em formato de uma função. Então, a gente vai ter f de x, que vai ser igual a 5,89 vezes x, onde x vai ser nossa quantidade de litros, né? Ou então, a gente pode escrever y de x igual a 5,89x. O valor da gasolina, né, é 5,89. O X é a quantidade de litros que a gente vai abastecer. Então, o valor que vai ser gasto vai depender conforme a quantidade de litros que a gente colocar. Então, se a gente colocar 1 litro, a gente vai ter 5,89, né? Vai ser nosso custo para 1 litro de gasolina. Se a gente colocar 2 litros de gasolina, a gente vai ter o dobro desse valor. E se a gente colocar 3 litros de gasolina, a gente vai ter o triplo e assim por diante. Então, a gente pode fazer essa forma aqui, que é quando a gente tem a quantidade de litros que a gente vai encontrar o nosso valor final, né? Que a gente vai encontrar o nosso f de x. Ou então a gente pode já ter a nossa resposta, né? Que daí, aqui, por exemplo, o nosso exemplo traz que se a gente abastecer o carro com 50 reais, quanto que a gente vai ter de litros de gasolina? Então, a gente vai pegar o nosso f de x e vai substituir pelo nosso custo, que é 50 reais. Então, aqui a gente tem uma multiplicação, que é o 5,89 e ele está multiplicando x. A gente vai pegar ele e vai passar para o outro lado da igualdade dividindo. Então, nós vamos ter 50 dividido por 5,89, que a gente vai encontrar o nosso valor de x. Então, a gente vai encontrar 8,48, né? Então, a gente pode dizer que se a gente abastecer 50 reais no posto de gasolina, com esse preço de 5,89, a gente vai ter 8,49 litros, ou então, se a gente arredondar, 8 litros e meio. Outra forma de encontrar as funções no nosso cotidiano é quando a gente vai pagar um boleto ou uma dívida que a gente tem e esse boleto está em atraso, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de um boleto e aqui a gente tem algumas instruções, né? Então, está escrito aqui que a multa ela será de 2%, mais os encargos ao dia, que é de 1,26. Então, aqui, caso a pessoa pague atrasado esse boleto, ela vai realizar o pagamento de R$ 758 mais 2% do valor, né? Então, 2% de 788, não, 758, e mais 1,26 por dia de atraso. Então, a gente pode representar isso em uma função também. Então, aqui a gente tem o pagamento de R$ 758 mais 2%. Então, se a gente calcular 2% de 788, a gente vai ter 15,16, né? Para calcular isso, a gente vai utilizar uma regra de 3. Então, o 2% ele está para o x e o 100%, que é o nosso valor total, ele está para o 758. Então, a gente vai fazer uma multiplicação cruzada aqui, né? Nós vamos ter 2 vezes 758, que nós vamos ter 1.516 dividido por 6, por 100, que daí nós vamos ter 15,16, que é o nosso valor de 2%. Então, o pagamento que ele vai fazer vai ser 758 mais 2%, que é igual a 15,16, e mais 1,26 por dia de atraso. Então, aqui a gente tem uma soma, né? A gente já pode somar esses valores. Então, 758 mais 15,16, nós vamos ter R$ 773,16, mais 1,26 por dia de atraso, né? Então, essa vai ser a nossa função que representa caso o pagador do boleto acabe atrasando o pagamento, né? Então, aqui, se atrasar 10 dias, a gente vai substituir o nosso x por 10. Então, nós vamos fazer 1,26 vezes 10. Nós vamos ter, então, 12,6. Vai ficar 773 mais 16. 773,16 mais 12,6. E a gente vai encontrar, então, o valor que vai ser pago pelo documento, que vai ser R$ 785,76.
Então, aqui, funções no cotidiano, a gente também pode encontrar elas no custo da água. Então, aqui a gente tem uma tabela que é referente ao consumo de água, né, residencial em Manaus no ano de 2020, então, que era o ano passado. Então, aqui a gente tem a nossa tabela, né, e o preço, ele é relacionado, então, ao consumo. Então, se a pessoa, ela consome de 0 a 10 metros cúbicos, ela vai pagar uma taxa. Se ela consome de 11 a 20 metros cúbicos, ela vai pagar outra taxa. Se ela consome de 21 a 30, outra taxa, e assim por diante. Então, como que é feito o cálculo desse pagamento? Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Se a pessoa, ela consumir 32 metros cúbicos, quanto que ela irá pagar? Aqui a gente já tem a nossa resposta, né? Que é dos R$ 267,19. Por quê? Porque primeiro a gente vai ter que dividir esses 32 metros cúbicos em pequenos grupos, né? Então, o que significa? Significa que do 0 ao 10, ela vai pagar 3,98. Quando ela consumir do 11 ao 20, ela vai pagar 7,72. Quando ela consumir do 21 ao 30, vai pagar 11,79. E do 31, né, ao 32, que são 2 metros cúbicos, ela vai pagar R$16. Então, a gente vai calcular primeiro os valores referentes aos 10 primeiros metros cúbicos. Então, vai ser 3,89 vezes 10. Então, a gente vai ter R$ 39,86. Depois, a gente vai calcular mais 10 metros cúbicos, então, que vai ser do 11 até o 20. Então, a gente vai ter R$77,26. Depois, o terceiro passo vai ser mais 10 metros cúbicos, né? Que vai ser o metro do 21 até o 30. Então, vai ser 11,79 vezes 10. E nós vamos ter, então, 117,94. E, por último, a gente vai calcular os 2 metros cúbicos restantes, né? Que é o do 31 e do 32. Então, a gente vai ter 16,06 vezes 2 e vai dar, então, R$ 32,13. Então, o valor que vai ser pago, né, que a gente já tem o cálculo, a gente vai somar todos esses valores e a gente vai encontrar esse valor que vai ser de R$ 267,19. Então, aqui, nesse caso, a gente vai ter uma função que representa cada faixa de consumo, né? Então, a primeira faixa de consumo, que vai ser do 0 ao 10, a gente vai ter essa função aqui, que vai ser o quanto que foi consumido vezes 3,98. Depois, do 11 ao 20, a gente vai ter outra função que representa, que vai ser 7,72 vezes a quantidade que foi consumida nessa faixa. E assim por diante. Então, cada faixa de consumo, nesse exercício, né, nesse exemplo, vai ter uma função que representa. Outro lugar que a gente pode encontrar as nossas funções no cotidiano é quando a gente vai no restaurante, né? No restaurante de self-service. Então, o valor a ser pago, ele é uma função. E ela relaciona o peso, né? A quantidade de gramas da comida ao valor que será pago. Então, aqui a gente tem um exemplo, a gente tem esse exemplo, a balança. Então, aqui, se a gente observar, nesse prato foi consumido 240 gramas e o preço do quilo é R$ 29,90. Então, o que a gente vai fazer para consumir, para ver o cálculo? A gente ou vai transformar as nossas 240 gramas em quilos, ou vai transformar o nosso preço, né, que o nosso preço está em quilos, transformar o preço da grama, né, que seria mais simples para a gente, porque a gente vai dividir por 1.000. Então, a gente vai fazer 29,90 dividido por 1.000 e a gente vai encontrar que cada uma das gramas valem 0,0299. Então, uma grama de comida, ela vale 0,0299. E o nosso preço final a ser pago vai ser, então, vai ser representado por essa função aqui, que vai ser 0,0299 vezes x, sendo que o nosso x é a quantidade de gramas consumidas. Então, quanto que a gente vai pagar por esse prato aqui? Então, aqui a gente tem um exemplo, né?
Então, a gente vai ter 0,029 mais um 9 e o nosso valor de x. Então, no lugar do x, a gente vai substituir as nossas gramas que a gente tem, que é 240. Então, a gente vai ter que o valor que vai ser pago vai ser R$ 7,17. E aqui a gente tem outro exemplo de funções no cotidiano, mas essa parte é o Felipe que vai explicar para vocês. Então, eu vou encerrar aqui a apresentação. Felipe, tu tá aí? Tô aqui. Então, boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês hoje, meu primeiro dia, né? Espero não bagunçar tudo aí. Mas vamos lá. Deixa eu apresentar aqui minha tela. Calma aí. Acho que já tá aparecendo, né? Deixa eu ver se vai aparecer. Tá carregando. Aí, tudo certo então? Vamos lá? Então, seguindo aqui no exemplo que a Tainá parou aqui, um exemplo da indústria, né? De onde as funções aparecem no nosso cotidiano da indústria. Por exemplo, na linha de produção, né? Quando eu vou produzir alguma coisa na minha indústria, eu tenho um custo fixo, né? Ou seja, eu tenho um custo da compra do meu material, né? Da minha matéria-prima. E a distribuição, né? Custo com funcionário, com várias despesas, que são despesas fixas, né? Vamos dizer assim, com um custo fixo, né? Então, vamos supor que seja R$ 150 o custo do meu material que eu estou fabricando. E um custo variável, né? Vamos supor que é de R$ 24. Por exemplo, se eu tenho na minha linha de produção como é que eu posso dizer? Vários tipos de parafuso. Vamos pensar no parafuso. Se eu tenho vários tipos de parafuso, dependendo do parafuso que eu vou fabricar, eu vou ter uma etapa a mais ou uma etapa a menos. Supondo que eu vou ter uma etapa a mais, então eu vou ter um custo variável, né? Um custo a mais, que seria esse custo variável de R$ 24, né? Então, montando isso aqui através de uma função, os R$ 150, como eu falei, é o custo fixo, né? Que nunca vai se alterar, e o R$ 24 é o meu custo variável. Depende do que eu vou fazer, depende de quantas peças eu vou produzir por dia, né? Depende de qual peça eu vou produzir. Então, supondo que eu vou fabricar aquela peça, né, que tem um processo a mais, ou seja, vai ter esse custo variável adicionado, né? É, Vamos produzir então 100 peças, né? E aí essas 100 peças seriam a minha variável, né, o meu x. Então, essas 100 peças que eu vou produzir a mais vão ser multiplicadas pelo R$ 24, né? E aí, posteriormente, somado aos 150, ok? Só que aí, eu não coloquei a resolução, mas eu gosto de usar o Jamboard. Eu não sei como é que estavam trabalhando nos outros dias, mas eu trabalho bastante com o Jamboard, ok? Aí já vai chegar um link para você. Pessoal, se eu falar aqui pelo computador, vocês conseguem me ouvir? Sim, tranquilo? Dá para ouvir, Felipe? Dá para ouvir? Tá. Ele Sim. desligou meu celular Deixa para não talvez a travar. câmera.
consumindo muito a banda? Hã? Tá, então, vou fechar a câmera. Mas olha só, ele desligou do nada. Agora ele ligou, ele tá com 38%. Vai entender. Mas enfim, se dá para me escutar por aqui, vamos por aqui mesmo. E aí, cadê o Jamboard? Vou ter que abrir de novo, peraí. Abrir uma outra janela. Calma aí. Aí, apareceu nosso Jamboard. Acho que mandei outro link ali que o outro deve ter dado alguma coisa. Enfim, então temos a nossa lei, né? Que expressa o valor da minha produção de determinado parafuso, como a gente tinha dito, né? F de x igual a 24, né? X mais 150. Então, na minha linha de produção, o que varia é a quantidade de peças que eu vou produzir com aquele custo variável, né? Então, supondo que o meu X é igual a 100 peças que eu vou produzir. Peraí, deixa eu ver a questão de novo, que eu acho que não é só isso, peraí. Se forem produzidas 100 peças por dia, qual vai ser o valor do custo no final de 30 dias? Tá, então, como são 100 peças por dia, então, f de x, a minha letra tá feia, né, gente? Não observem isso. 24 vezes o 100, né, que são 100 peças por dia, mais 150. Isso eu vou ter meu custo diário de produção, ok? Então, fazendo f de x igual 0, 0, né? E aí 24 vezes 1, 24, ok? Como assim, professor? É que eu tenho um macetezinho aqui, ó. Sempre que eu tenho uma multiplicação por... Alguém escreveu alguma coisa no chat? Deixa eu ver. Não, Felipe, tranquilo, sou eu aqui. Sim. Então, eu tenho uma macetezinho aqui na multiplicação, pessoal. Sempre eu tenho uma multiplicação por um número que tenha a unidade sendo zero e a dezena também sendo zero. Eu sempre coloco ele embaixo aqui na multiplicação. Por quê? Porque 4 vezes 0 vai dar 0 e 2 vezes 0 também vai dar 0. Então, o que eu faço? Eu já baixo 2 zeros aqui, ou 3 zeros, dependendo da quantidade de zeros que eu tenho na minha multiplicação. Tá? Se eu tenho 3 zeros aqui, eu vou baixar 3 zeros aqui. E aí faço 4 vezes 1, 4, e 2 vezes 1, 2. Ok? Se vocês não me acreditam com o resultado de 2.400, a gente pode fazer o seguinte, ó. 4 vezes 0, 0 e 2 vezes 0, 0. Beleza. Passo o tracinho aqui. 4 vezes 0, 0 e 2 vezes 0, 0. Beleza. Passo o tracinho aqui. 4 vezes 1, 4 e 2 vezes 1, 2. Agora vamos somar tudo isso aqui. Aqui dá 0, aqui dá 0, aqui dá 4 e aqui dá 2, né? Só que nessa de tempo contado que vocês têm para resolver as questões, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer esse macetezinho que a gente tem aqui, ó. Tenho 2 zeros aqui na minha multiplicação, baixo 2 zeros e faço 24 vezes 1, que vai dar 24, ok? Por isso que eu já coloquei esse resultado aqui, direto aqui na minha conta, ok? Seguindo, 2.400 mais 150, tá? E aí, somando isso daí, 2.400 mais 150, eu vou ter 2.550, né? Isso? Isso. Beleza, essa foi o meu custo de produção no primeiro dia. Só que o que a pergunta está falando? A pergunta está falando 20 dias, né? Então, 2.550 vezes 30, né? Novamente, com aquele de baixar o zero aqui, para não precisar ficar fazendo inúmeras multiplicações. Do tempo, né?
valor que eu vou vender o parafuso é maior do que o meu valor que eu vou ter para... Felipe caiu? Tainá. Eia! Sim, ele caiu. Eu pensei que tava só travando para mim. Eu disse, eu vou até reiniciei aqui o celular. Eu acho que ele logo volta. Será que esperamos? Deixa eu ligar para ele. Tu quer continuar, Tainá, na escrita ou o quê? O que tu faz? Pode ser, acho que eu continuo. Eu não sei se vocês Sim. repararam, né? Mas o Big e o Claudemir, no caso, né? E o Felipe, eles têm o mesmo sobrenome. Vocês sabiam que eles são irmãos? Gente, que poder. Ambos se formaram, sim, são irmãos. Eles são bem diferentes, né? Tu viu que loucura, Sabrina? Meu Deus. É muita violência. Tá. Ali, ó, voltou. Liga o microfone, Felipe. Calma, gente. Que parte que eu parei agora que eu nem sei mais? Tu tava fazendo a multiplicação pelos dias, cara. Aqui pelo 30? Pelo 30 aí. Ah, ok. Então, 2.550 vezes 30, né? Compartilha a tela. Ah, calma aí. Verdade, estava esquecendo já. Oi? Sim. Ok, então vamos lá. Então, o meu custo de produção diário dessa peça é R$ 2.500, só que eu quero o custo da produção dela em 30 dias, né? Então, eu pego 2.550 e multiplico por 30. Naquele macetezinho que eu já ensinei para vocês, como eu tenho na minha unidade aqui, ó, se vocês verem, eu vou ter o zero, né? Eu já baixo ele aqui na minha resposta. E basta eu fazer 2.550 vezes 3, né? 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 5 dá 15, né? Anoto o 5 aqui, coloco 1 de reserva, né? Isso vocês sabem de cor. E 3 vezes 5 vai dar 15 de novo, só que mais um que estava aqui na reserva vai dar 16. Tá? Então deixo o 6 aqui e o 1 na reserva de novo. E 3 vezes 2 dá 6 e mais 1 dá 7. Okay? Não pode esquecer desse número que está na reserva aí para fazer a multiplicação, senão dá errado. Então, no final de 30 dias, eu vou ter o quê? Que o meu custo de produção dessa peça vai ser R$ 76.500. Tá? Nossa, vocês vão falar, nossa, é um custo muito alto. É um custo muito alto. Só que o custo de venda, né, o valor que esse parafuso vai ser vendido, vai superar esse custo de produção aqui, e aí a empresa nunca vai dar prejuízo, né? Tá? Então é nesse sentido aí. E aí agora a gente entra na função afim. Tá? Função afim, ou função do primeiro grau, lembra bastante a equação do primeiro grau, que provavelmente vocês já devem ter visto aí. Tá? Estão conseguindo ver? Tudo certo? Sim. Então, a forma genérica, ou forma geral da função afim, né, a equação reduzida da areta é essa aqui, ó. F de x igual a x mais b, em que o nosso termo b aqui, deixa eu pegar meu laser, o nosso termo b é o nosso termo independente, tá? E ele representa o ponto onde a reta vai interceptar, ou cortar, vamos dizer assim, né? Cortar o eixo y, tá? Por exemplo, se o meu b for a 3, a reta vai cortar o eixo y aqui no ponto 3, ó. Por exemplo, aqui, ó, ela vai vir com uma certa inclinação, passa pelo 3 e vai embora, tá? O nosso AX é o nosso coeficiente angular que tem relação com a inclinação da reta. Tá? Então, cada unidade, vamos pensar a unidade, cada unidade que eu andar em X, eu vou andar A em Y, ou seja, 3x, né? Pensando na função 3x mais 3. Ela vai interceptar o eixo Y aqui no 3, e para cada unidade que ela andar em X, ela vai andar 3 no Y. Tá? E aí o gráfico dessa minha função afim, como eu já falei, que vocês podem ver aqui na imagem, é uma reta. Tá? Então, o exemplo que a gente tem aqui é o gráfico da função polinomial do primeiro grau 4x mais 1. Okay? Então, para cada unidade em x, ela anda 4 em y e ela corta o eixo y no ponto 1. Né? 0 para x e 1 para y. Aqui onde é que está a minha bolinha. Ok? É algumas curiosidades da função afim.
Seguindo adiante. Travou meu computador. Foi. Então, como eu já falei para vocês, né, o coeficiente angular A, né, é o coeficiente que está junto com a variável x. Né? O B é o coeficiente linear e é chamado de termo independente da função. Termo independente da função. E o gráfico da função afim, né, é f de x igual a x mais b, em que o a tem que ser diferente do zero. Por que, que o meu a aqui na função afim tem que ser diferente de zero, pessoal? Vamos pensar aqui, ó, numa outra situação. F de x, nossa, que f feio, né? F de x igual a equação reduzida da reta, né? Ax mais b. Vamos, lá no slide está falando que o meu a tem que ser diferente de zero. Vamos colocar o a sendo igual a zero para ver o que acontece? 0 vezes x mais b. Né? Vamos pensar que o nosso a é zero. Mas vamos aplicar 0 vezes 1. Vamos anotar aqui no lado uma plaquinha aqui. Ó. 0 vezes 1. Quanto que é 0 vezes 1? Aí, nesse caso, pode falar se eles escreverem no chat, Big. 0 vezes 1, vocês vão falar que é... Tranquilo. Que é 0, né? Eu acho que sim. Beleza. 0 vezes 2. 0 vezes 2 é... Será que vai ser 2? Não, né? Vai ser 0. Vamos dificultar um pouco. 0 vezes 1000. Essa é difícil, né? Vai ser 0 também. 0 vezes 1 trilhão. 1 trilhão. Vou escrever aqui trilhão. Trilhão. Não é um trilhão de moto, é um trilhão um número. Ok? 1 trilhão. Vai ser quanto? Vai ser 0. Ou seja, 0 vezes alguma coisa sempre é 0. Então, nesse caso aqui, essa minha parcela da função 0x vai dar 0. E aí, o que vai sobrar na minha função? Vai sobrar o termo independente b. Né? E aí, eu vou ter o quê? Ah, que feio. Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter uma função constante. Né? Essa parte que deu 0, vai me sobrar o b, uma função constante, que é o quê? Que é uma reta também, né? Só que não é a reta que a gente quer, certo? Ela não tem variação, ela é uma função constante. Por exemplo, a função constante, eu tenho aqui, vou abrir até o GeoGebra. Ó. A função constante, deixa ele carregar. X igual a 2, né? X igual a 2, porque o P é 2, né? Eu posso até colocar o termo A sendo 0, x, ó, mais 2. Veja, olha só. Agora ele me deu o y igual a 2, né? Ele me jogou a reta y igual a 2. Veja que o meu termo independente o meu coeficiente A é 0, né? Está multiplicando o x. Só que como vai dar 0, vai me sobrar o quê? Só o termo independente B, que é 2. E aí ele vai me dar uma reta constante, né? Que é paralela ao eixo x e vai para o infinito. Ó. Ela nunca vai chegar no x. Ok? Seguindo, para a gente não se alongar muito aí. Então, por isso que o nosso coeficiente A nunca pode ser 0. Ok, pessoal? Sempre tem que ser diferente de 0. Sempre numa função, né, o coeficiente A tem que ser diferente de 0. Por que o meu computador trava? Ele não sai dessa tela. Espera aí. Fecha um pouco de dia lá, Felipe. Tu tem o WhatsApp, tu tem o Instagram aberto. Tá, peraí. Fecha o Drive também, ó. Calma aí que é capaz de sair aqui do GeoGebra. Aí. Fecha isso. Agora vai render. Mas é a internet que tá lenta, não é? Não, mas mesmo assim, quando fica muita dia, dá isso. E aí a gente pode fazer uma análise do gráfico, né? Na função afim a gente não tem muito que ficar demorando, vamos dizer assim, né? Não é difícil, né? Tem o básico, né? Que é isso que eu falei ali, que cai no Enem assim, e vocês não podem errar, né? Porque é bem básico mesmo. E aí tem a representação gráfica da função afim, né? E na representação gráfica, o que a gente analisa? Analisa se a função é crescente ou se a função é decrescente, né? E como que a gente faz essa análise? Basta a gente olhar, deixa eu pegar meu laser aqui, ó.
Basta a gente olhar para o nosso coeficiente A aqui na frente. Ó. Se o coeficiente for positivo, a função é crescente. Se o coeficiente for negativo, a função é decrescente, ok? Simples assim, é só olhar o sinal do coeficiente A. Coeficiente positivo, a função crescente, senão a função é decrescente, né? Quando o coeficiente é negativo. Beleza? E aí, temos as questões, certo? Então, provedores de conteúdos postam anúncios de empresas em seus websites. O provedor A cobra 10 centavos por clique feito no anúncio, né? Cada vez que a pessoa, né, por exemplo, nós que estamos pesquisando na internet, vamos lá e clicamos naquele anúncio, né, ele cobra 10 centavos. E, além de um pagamento de uma taxa de contratação de R$50, né? E o provedor B cobra uma taxa de contratação por anúncio mais atrativa, né? No valor de R$20, então são R$30 a menos, mais um valor por clique feito no anúncio, né? Então, esse valor por clique feito é o que a gente vai descobrir, tá? Para um anúncio que receberá 100 cliques, né, num dia, vamos supor, o provedor B fixará uma proposta com um valor a ser cobrado por clique, de modo que venha a obter pelo menos o mesmo total que receberia o provedor A, né? Então, o gerente do provedor B deve avaliar os valores por cliques a serem fixados. O valor mínimo que garante o provedor, o valor mínimo que o gerente do provedor B deverá escolher é, então a gente tem que primeiro descobrir qual que é o valor do provedor A, né? E aí, descoberto esse valor do provedor A, igualar ao provedor B para descobrir qual que é o valor que ele vai ter que cobrar por clique, né? E aí esse valor é uma dessas alternativas que a gente tem aqui embaixo, ok? Então vamos lá. Eu vou fazer no GeoGebra, porque se eu mostrar a resolução para vocês, a gente vai muito rápido, né? Então, a gente vai mais... Vamos fazer junto aqui, que daí eu vou explicando. Então, a função característica a equação característica da função afim é essa aqui, ó, ax mais b, né? Em que o coeficiente a é aquele que é variável, né? Então depende, ele depende de alguma coisa, e o b é o fixo, né? O valor fixo. Então, conforme os nossos dados, esse para o provedor A, tá, pessoal? Deixa eu anotar onde que eu vou anotar aqui. Vou botar o A aqui em cima. Então, eu vou ter 0, se parece um A, 0,10 centavos por clique, né? Então, quanto mais cliques, mais 10 centavos eu tenho que pagar. Se eu tiver um clique, eu vou ter que pagar 10 centavos. Se eu tiver 2 cliques, eu vou pagar 20 centavos. Se eu tiver 3 cliques, 30. Então, o 0,10 centavos está dependente do valor de cliques, mais o valor B, que é o termo, que é o valor que não muda, que é os R$50, ok? Então, para o número de cliques igual a 100 cliques, então eu vou ter 0,10 ou 0,1, não sei como é que vocês preferem fazer essa multiplicação aí no caderno de vocês, né? Vezes 100, ok? Mais 50. Observem, pessoal, que entre a divisão, a multiplicação, a subtração e a adição, qual que eu faço primeiro, né? Sempre eu tenho que resolver a multiplicação e a divisão, para depois somar e subtrair, ok? Então, vocês vão fazer aí na calculadora de vocês, ou de cabeça, né? 0,1 vezes 10, né? Que aí vai dar... Vou ter que fazer na calculadora, será? Vai dar 10, né? Vai dar 10 mais 50. Mais 50. E aí, 10 mais 50 vai dar 60. Esse é o quê? Esse é o total que o provedor A vai receber, né? E aí, a proposta do provedor B é em cima do valor que o provedor A supostamente vai receber, né? Então, vamos fazer o quê? Eu vou pegar o vermelho e vou fazer aqui do lado, ó. Meu Deus, vai ficar pequeno. Partindo novamente da equação genérica, né, da forma reduzida da equação da reta, né? Sempre partindo daqui, vamos ter o quê? Como ele quer fazer uma proposta em cima do que o provedor A vai receber, então a gente vai pegar esse 60 aqui, ó, e vai substituir aqui no lugar do f de x, ó. F de x igual a 60. Já tem a igualdade aqui embaixo, eu substituo ele aqui.
igual a 0, não, mentira, não é 0,10 porque eu tenho que descobrir ainda. AX, esse parece um O. AX mais 20, né? Ele cobra um valor de contratação de R$20, né? Beleza. Então, 60 é igual a A vezes o número de cliques, que é 100, né? O X é nosso número de cliques, mais 20. Beleza. E agora, chegou nessa parte, o que eu faço? Eu vou pegar esse 20 que está aqui na direita e vou passar ele para o lado esquerdo do sinal de igualdade, né? Ele vai passar com o sinal oposto. Se ele está mais aqui, ele vai passar menos. Eu não sei se já foi ensinado para vocês, pessoal, só que o que acontece quando eu tenho que passar um negócio para o outro lado do sinal de igualdade, mas não é bem assim, né? Só que a gente fala que passa para o outro lado do sinal de igualdade com o sinal trocado porque é mais fácil, né? Mas depois eu mostro ali na próxima página, eu mostro como é que realmente acontece, que deveria ser explicado e às vezes a gente mesmo acaba na correria, acaba esquecendo de explicar, né? Porque uma que come bastante folha, né? Imagina, come bastante folha do caderno e é complicado, né? E aí esse 100 que está multiplicando passa dividindo, né? Então vai ficar 40 sobre 100, né? 40 sobre 100 que vocês vão dividir na calculadora e vão descobrir que é quanto? 0,4 centavos. Então, a proposta que o cara vai fazer para cada clique, né, vai ser igual a 4 centavos. Ok? O nosso coeficiente A é igual a 4 centavos. Que é a nossa alternativa D, né? Na verdade, é 40 centavos, né? Nossa alternativa D. Ok? Isso? Nossa alternativa D. 4, ou é 4 centavos? Espera aí. Deixa eu analisar aqui. Ah, mas tem até a resolução no lado, é só a gente passar. Então, provedor A, provedor B e a resposta. 40 centavos, isso aí. É a alternativa D, certo? Deixa eu só complementar aqui minha resposta, senão vai ficar errado. 0,40. Ok, muito bem. Seguindo adiante. Deixa eu mostrar aqui, ó. Espera aí. Quando, por exemplo, eu tinha 60 igual a A vezes 100, né? Mais 20. E eu quero passar esse 20 lá para o lado esquerdo do sinal de igualdade, né? A gente vai falar que ele tá aqui na direita, ele passa para a esquerda com o sinal de menos. Só que não é bem assim, né? Na matemática, tudo que eu faço de um lado do sinal de igualdade, tem que fazer no outro, né? Ou seja, quando está multiplicando, que passa dividindo também. Né? Se esse 20 está na direita, eu quero passar ele para a esquerda, eu tenho que subtrair 20 da direita, né? E aí eu vou acabar também, né, subtraindo 20 lá na esquerda, né? Claro que esse 20 menos 20 ele vai ficar zero, né? E aí ele some daqui e esse menos 20 vai ficar aqui do outro lado, né? Então por isso que eu falo que o 20 está na direita, ele passa na esquerda subtraindo, né? Passa pelo sinal de igualdade, troca se está mais, passa menos, se está menos, passa mais, né? É mais rápido, porque tipo, eu não preciso ficar repetindo mais uma linha, né? E aí a gente acaba indo mais rápido, a gente às vezes acaba esquecendo de explicar isso aí. Mas é bem simples de entender também. Ok? Vamos lá, próximo exercício, para a gente não demorar muito. E tem a resolução. E tem o próximo exercício. Exercício do Enem 2020. Por muitos anos, o Brasil tem figurado no cenário mundial entre os maiores produtores e exportadores de soja. Né? Entre os anos de 2010 e 2014, houve uma forte tendência de aumento na produtividade, né, da soja. Porém, um aspecto dificultou esse avanço: o alto custo do imposto ao produtor associado ao baixo preço de venda do produto. Em média, o produtor gastava R$ 1.200, né, para produzir em 1 hectare, né, e vendia por R$ 50 cada saca de 60 quilos que ele colhia, né. Ciente desses valores, um produtor pode, em certo ano, determinar uma relação do lucro, né, através de uma função,
né? Através dessa função, ele determina o lucro que obteve em função das sacas de 60 quilos vendidas, né? Suponha que ele plantou 10 hectares de soja em sua propriedade, na qual colheu X sacas de soja de 60 quilos, e todas as sacas foram vendidas, né? E aí aqui tem de onde foi tirada a questão, qual é a expressão abaixo que determina o lucro em função de X obtido por esse produtor neste ano. Então, o que a gente precisa de tirar de informação aqui do exercício? Né? Cada hectare que ele vai produzir ou vai plantar, ele vai gastar R$ 1.200, né? Por hectare. Então, a gente vai fazer 1.200 vezes 10, né? Primeiro passo é esse, 1.200 vezes 10. Vezes 10. Então, zero aqui, porque tem o zero aqui na unidade. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. E 1 vezes 1, 1. Né? E eu já tenho o quê? Eu tenho uma informação inicial, que o custo dele, né, para produzir aquele tanto de hectares vai ser de 12 mil. Óbvio que se eu me garanto bem na minha análise da questão, né, eu já tenho esse 12 mil e já venho aqui na questão e olho qual alternativa que tem 12 mil, né? De custo, ou seja, vai ter que ter menos 12 mil. E aí eu já vou ver de cara que é a letra B. Mas eu não tenho certeza, né? Eu vou ter que ir adiante, ok? Então, o que eu tenho que fazer? Ele vai colher X sacas de soja a 60 quilos, né? E vai vender. Por quanto? Por R$ 50. Então, como é que... não tem muita conta nessa questão, né? Cada saca de soja pesa quanto? Pesa 60 quilos, né? Só que ele colheu X sacas de soja. Ele não sabe quantas sacas deu. Só que ele sabe o quê? Ele sabe por quanto que ele vendeu. Então, cada saca de soja ele vende por R$ 50, né? R$ 50 vezes o total de sacas que ele colheu, né? E os 60 quilos ali está mais para confundir vocês, né? Tá só uma informação assim para dizer quanto que pesa, quantos quilos tem nessa saca. Então, o lucro dele total vai ser R$ 50 vezes o número de sacas de soja que ele colher, né, no total desse pedaço. Só que ele tem que descontar, né? Ele tem que descontar o valor do custo dele, tipo o valor total que ele teve de despesa no plantio, na aplicação de veneno, na colheita, né? Na secagem dessa soja, menos 12 mil, ok? Então, todas as sacas que ele colheu, ele vendeu por R$ 50, né? E aí ele vai ter um lucro, só que ele tem que descontar os R$ 12.000, né, iniciais que ele teve de despesas, ok? E aí essa aqui é a nossa função lucro que ele vai ter, né? Nessa questão, 50x menos 12 mil. Nessa questão aqui não tem muito o que fazer conta, né? Mas é análise e entender como eu monto a minha função lucro, né, para essa situação. E aí, óbvio que é a letra B, como a gente já tinha visto antes, né? Nenhuma das outras funções, das outros exemplos, tinha um déficit, né? Uma saída de 12 mil, que é o custo inicial de produção dele, né? Por isso que a gente de cara já podia falar que era a letra B, ok? Seguindo. E aí tem a resolução aqui, né? Deve estar um pouco mais detalhada, né? Um pouquinho melhor ou pior, não sei. Ano passado tem mais um valor aqui, ó. Mais uma questão. O valor cobrado por uma corrida de táxi é calculado somando-se a bandeirada, né? Que é aquele valor inicial fixo que tu paga quando entra no carro já. Entrou no carro, tu já está pagando a bandeirada. Mais um valor variável, né? Que depende da distância que tu percorre, né? Uma empresa de táxi cobra pela bandeirada o valor de R$ 4,50 para corridas de até 200 metros. Então, se tu entrou no táxi e vai, por exemplo, até na esquina, né? Pensa que longe que é. Tu vai até na esquina, tu pega o táxi. Tu vai pagar R$ 4,50, ok? Daí, para 200 metros é cobrado somente a bandeirada. E para corridas superiores a 200 metros é cobrado o valor de 2 centavos para cada metro adicional percorrido. A charada para matar a questão, pessoal, está aqui nessa frase, ó. 2 centavos para cada metro adicional percorrido. Então, quando eu vou ter meu total do percurso, eu não vou contar, por exemplo, se o meu percurso foi de 1 quilômetro, né? Eu não vou pagar 2 centavos pelo quilômetro, né? Pelo total de 1.000 metros. Eu vou pagar 2 centavos por 800 metros, porque foi o adicional de 200 metros, né?
Ok? Entendido? Para analisar o valor cobrado em real em função da distância percorrida em metro, a empresa elaborou um gráfico com uma simulação para a distância de 600 metros. O gráfico que melhor representa o valor da corrida em real em função da distância percorrida e aí temos vários gráficos aqui, né? No Enem sempre cai uma questão sobre análise e interpretação de gráfico. Só que veja, tem alguns gráficos que a gente já pode descartar de cara, né? Porque até 200 metros o valor é fixo, então ele não vai crescendo constantemente, né? Então a letra A e a letra B a gente já descarta, né? E aí a gente vai ter que fazer algumas continhas para ver se o nosso gráfico correto é a letra C, a letra D ou a E, né? Que é o valor que eu vou pagar no final desses 600 metros. Tá? Então vamos lá no Jamboard calcular isso aqui. Então eu tenho o quê? Que para cá, meu percurso total foi de 600 metros, só que eu pago 2 centavos para cada adicional do 200. Né? Então, 600 menos 200, a gente tem o quê? Que o percurso que ele vai pagar 2 centavos é 400 metros. Ok? 400 metros. 400 metros vezes 0,02, né? Ou, se vocês preferem, 2 centavos, vai dar o quê? R$8 e... Deixa eu ver aqui nos meus rascunhos, eu acho que dá R$8,50. Deixa eu só fazer na calculadora aqui, pra gente ter certeza e não errar depois, que daí vai que a gente vai fazer certo, né? 400 vezes 0,02. Dá 8. Eu achei que dava 8,50. Mas enfim, deu 8. Deixa eu colocar esse 8 bem no meio aqui. Aí dá 8. Então, eu vou pagar um total de R$8 pelos 400 metros adicionais ao 200, mais a bandeirada. Né? Quanto que era a bandeirada? A bandeirada era 4,50. Né? 4,50 nos primeiros 200 metros. Né? Daqui até o 200 eu pago 4,50. E agora, do 200 até os 600, vamos fazer proporcional, né? Se eu clicar ali no meio vai estar proporcional. Eu vou pagar mais 8, né? E o total disso aqui é só eu somar o 8 mais 4,50, que vai me dar um total de 8 mais 4,50 vai dar 12,50. Ok? 8, 9, 10, 11, 12. Pode até contar nos dedos que essa continha é fácil. Então, basta a gente procurar o quê? Procurar o gráfico que lá no eixo Y tenha a indicação, né, de 12. Deixa eu apresentar para ficar melhor para vocês. 12,50 no 600 metros. Né? Então, em 600 metros, eu vou pagar R$12,50, que seria a alternativa D. Né? Aqui no gráfico, no gráfico E, está dizendo o quê? Que nos 600 metros eu vou pagar R$16,50, que é muito a mais do que eu calculei, ou nos 600 metros eu vou pagar 8, né? Tem que cuidar que esse gráfico C aqui pode confundir vocês, né? É o valor total do percurso, não é só o valor dos 400 metros. E aí vocês já iam se perder aqui. Por isso que tem que somar o R$8 mais o 4,50, R$4,50, que vai dar o total do percurso de R$12,50. Ok? Entendido? E aí, eu acho que agora começa a função. Tem a resolução, né? A resolução aqui. Então, veja o preço fixo até os 200 metros e depois tem um acréscimo, né? Uma subida. Claro que poderia ter representado isso aqui em forma através da função, né? R$4,50 mais 2 centavos vezes 600 metros. Né? Posso representar isso aqui através da função, que vai dar na mesma coisa. Certo? E aí a função quadrática que agora começa o Ebenezer. Deixa eu dar um ESC aqui, voltar aqui, parar de apresentar, que daí o Ebenezer pode começar a aula dele. Eu não sei como a gente faz agora, se deixa para hoje ou faz na próxima aula, porque agora já são 9 horas, né? Eu não sei, teria que ver com a Tainá e com o Big.
Vocês estão aí, Tainá? Ah, é que o Big caiu, eu acho. Eu acho que assim, Ebe, tu consegue. Eu acho que. Ai, é que é complicado, né? Que teria que ser em 15 minutos. Sim, é porque tem a abordagem ainda das questões como mínimo e máximo, gráfico. Eu acredito que em 15 minutos não dê para explicar tudo isso, tá? 15 minutos ficaria só na teoria. Então, o que eu penso é, na próxima segunda, né, eu retomar a teoria e já começar os exercícios, que seria em Então, torno de uma deixamos meia pra hora por aí. próxima. Ah, deixamos pra Tá, próxima, então. Então, acho que já vamos encerrando a nossa aula, né? Não sei se o Big vai retornar ali para se despedir. Mas então, por hoje, a gente viu isso, né? A gente viu um pouquinho lá das equações que o Big voltou. E daí, agora, a gente viu a função afim, né? Então, semana que vem, a gente termina com a parte de quadrática. E daí, talvez, se der tempo, a gente parte para a parte de estatística, né? tem exponencial ainda, né? É isso mesmo, tem exponencial também. Isso aí. Certo? Então podemos encerrar já? Sim, acho que encerramos já. Deus, não seguremos ninguém e aí todo mundo vai fazer o que tem que fazer. Certo, pessoal? Obrigado a presença de vocês aí. Desculpa alguma coisa, cair a internet aí, ficar esperando. E aí a gente se encontra na outra semana, né, Tainá? Daqui 2 semanas, né?